Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, desta vez de uma forma diferente. Aqui na igreja, eu estou nesse momento aqui na Igreja do Cristal, uma das igrejas do nosso distrito. Estou tendo, depois de muito tempo, o privilégio de estar reunido aqui na igreja. Vários dos nossos irmãos e amigos já tiveram a oportunidade hoje de estarem também na igreja, mas você que está nos assistindo neste momento, aí na sua casa, no trabalho, onde você estiver, sinta-se abraçado também. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Se você está nos seguindo pelo Facebook, também não esqueça de nos adicionar como seu amigo. Nos siga, compartilhe, faça uma sala de vídeo e vamos compartilhar esperança. Lembrando que hoje eu estou falando aqui da Igreja do Cristal, mas amanhã não teremos o culto aqui na Igreja do Cristal, então estaremos todos reunidos novamente no nosso culto distrital online. Muito bem. Ditas essas palavras, chegou o momento de abrirmos a Bíblia. Aqui na igreja eu estou vendo bastante gente com a Bíblia na mão, mas como eu digo, se você não pôde vir na igreja, pelo menos pegue a Bíblia, tenha a Bíblia em mãos e já abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3. Daqui a pouco eu falo o verso. 2 Reis, capítulo 3. Tá certo? Aqui nós vamos encontrar uma história interessante. 3 reis que se reuniram para ir para a guerra. Nós temos aqui o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Os 3 reis que se reuniram para lutarem contra o rei de Moabe. A coisa toda correu muito bem, até que complicou. E geralmente assim, tudo vai bem até que complica, né? Mas o que complicou aqui? Eles atravessaram um deserto para chegar até a região de Moabe. Eles chegam no local que eles planejaram para iniciar o ataque, só que quando eles chegam lá, não tinha água. Agora imagine, 7 dias atravessando um deserto, para daí não ter mais água nenhuma. Chega um ponto que o rei de Israel exclama: Deus nos trouxe aqui para sermos destruídos. Eu pergunto para vocês, será que o plano de Deus era destruir aquelas 3 nações? De forma alguma, este não era o plano de Deus, mas é assim que o ser humano muitas vezes imagina. Quando tudo vai bem, Deus não está fazendo mais do que a obrigação de nos abençoar. E quando alguma coisa dá errada, nós somos especialistas em culparmos Deus por aquilo que está dando errado. A gente vai ver nesta manhã que as coisas deram errado sim, mas não por culpa de Deus. Vamos ler o verso? 2 Reis, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 16. 2 Reis, capítulo 3, e o verso 16 diz assim: Este disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e muitas covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos.
para que nós entendamos melhor o que estava acontecendo, seria necessário a gente ler os versos anteriores. Eu vou fazer um resumo e depois, com calma, em casa, você pode ler essa história toda. Como eu disse, 3 reis se reuniram para combater Moabe. Moabe, há um bom tempo, vinha prestando vassalagem ao reino de Israel. A Bíblia diz que todos os anos, como imposto, eles pagavam 100.000 cordeiros a Israel e também pagavam o equivalente à lã de 100.000 ovelhas a Israel. Quando o rei Acabe morreu e o seu filho assumiu no seu lugar, o rei de Moabe falou: não, deu, eu não vou mais pagar imposto. E é neste momento que surge a guerra. O rei de Israel convida o rei Josafá de Judá e mais o rei de Edom para se unirem a ele para irem à guerra contra Moabe. Josafá aceita, o rei de Edom também aceita, e eles vão para a guerra, traçam os planos entre eles. O rei de Israel pergunta para o rei de Judá, Josafá, qual o melhor caminho, qual a estratégia que vamos seguir? E Josafá diz: olha, vamos atravessar pelo caminho de Edom e vamos nos encontrar em determinado lugar. 7 dias com todos esses 3 exércitos, atravessando o deserto, até chegar no local combinado. E como nós já dissemos, ao chegarem lá, não tinha água. Eu não sei se você já teve a infelicidade de querer beber água e não ter água para beber. É algo complicado. O corpo humano, ele consegue ficar 20, 25 dias, 30 dias sem se alimentar. Mas a gente ficando 3 dias sem água, sem nada para beber, o nosso organismo já começa a colapsar. Quando eu fui fazer teologia, em 1989, eu morava em Rondônia, meu pai era pastor lá em Rondônia, e eu saí de Ji-Paraná, em Rondônia, para Cachoeira, na Bahia. Hoje as coisas no aspecto do transporte já estão bem mais simples, bem mais práticas. Mas naquela época eu precisei pegar um ônibus de Ji-Paraná para Cuiabá. Em Cuiabá peguei um outro ônibus para Brasília. De Brasília eu pegaria um outro ônibus para Salvador ou Feira de Santana, o que fosse mais fácil ali no momento. E ou de Salvador ou de Feira de Santana, um outro ônibus para chegar até o colégio. Uma via sacra. Tudo correu bem até Cuiabá. Quando trocamos de ônibus em Cuiabá, pegamos o ônibus que ia para Brasília, no meio do caminho, entre Cuiabá e Brasília, quando nós estávamos num local muito especial, no meio do nada, e perto do lugar nenhum, esse ônibus quebrou. E nós ficamos ali na beira da estrada. Nós, que eu digo, os passageiros todos. A Clarice não teve o privilégio de participar desse evento, porque ela não tinha tido o privilégio ainda de casar comigo. Mas nós ficamos ali na beira da estrada, 20 horas, esperando socorro. Os ônibus hoje já são chiques, já tem ar-condicionado, os ônibus têm garrafinha de água, tem copo de água, mas naquela época não tinha água. Eu, desde pequeno, desde os 11 anos de idade, eu viajo sozinho e aprendi a não viajar sem água e sem comida. E sempre que eu entrava num ônibus, eu levava alguma coisa para comer e uma garrafa d'água, uma garrafa de 1,5 litro de água. Naquele momento, não era diferente.
Eu tinha minha garrafa de água ali, mas o ônibus estava lotado. E eu confesso para vocês que eu fui egoísta. Já pedi perdão a Deus, mas eu fui egoísta. Porque eu deixei a minha garrafa de água bem escondidinha. Não tinha sombra, não tinha árvore, não tinha nada. A gente parou no meio do nada. E muitas vezes o pessoal parava os caminhões que iam passando para pegar água daquele reservatório que os caminhões têm ali para lavar a mão e tal, para pegar aquela água para beber. E eu ficava assim, bem disfarçando, quando ninguém estava olhando, eu entrava quietinho dentro do ônibus, bebia um pouquinho de água e saía, né? E ficar com sede é terrível. Naquelas 20 horas a minha água acabou também, daí eu também comecei a beber a água do caminhão que passava. Só que aqueles soldados, aqueles reis, não ficaram 20 horas parados. Eles já haviam gastado 7 dias atravessando o deserto, caminhando pelo deserto. Quando eles saíram, eles tinham água, mas em algum momento aquela água acabou. E eles esperavam que quando finalmente chegassem no vale, eles teriam água. Mas quando chegam no vale, eles veem de tudo, menos água. E como eu disse, bate o desespero, o rei de Israel clama, será que Deus nos trouxe aqui para morrermos? E aqui vem o primeiro detalhe interessante que nós queremos meditar nesta manhã. Quando a gente olha a resposta do rei Josafá para este questionamento do rei de Israel, o rei Josafá vira para ele e diz, escuta, não tem nenhum profeta do Senhor aqui que a gente possa consultar para ver o que Deus tem para nos dizer? Qual o problema que vocês encontram nesta pergunta que o rei Josafá faz? Tem algum problema nessa pergunta? A pergunta que ele faz é, tem algum profeta do Senhor pelo qual nós possamos consultar qual é a vontade de Deus? Tem algum problema nessa pergunta do rei Josafá? O que vocês acham? Só tinha reis e exércitos, mas ele estava certo ou estava errado em consultar o profeta para ver o que Deus tinha para dizer para eles? Eu acho meio difícil, né? Ter um profeta no meio de um exército, sabe? Mas não é que tinha um profeta lá no meio? Tinha um profeta lá no meio. E aí eu pergunto, tinha algum problema ou não? Sim e não. Não tinha problema porque o correto era consultarem qual era a vontade de Deus. Mas qual o problema? Só agora que eles estavam consultando a Deus. Eles não consultaram a Deus antes de ir para a guerra. Eles não perguntaram para Deus, Senhor, devemos ir para a guerra ou não? Eles não perguntaram para Deus, Senhor, qual estratégia que a gente deve seguir? Lembram que nós falamos no começo? Quando tudo vai bem, nós achamos que Deus não está fazendo mais do que a sua obrigação. E a gente só vai lembrar de Deus quando as coisas se complicam. E é neste momento que as coisas estão complicadas, que o rei Josafá se lembra, devíamos ter perguntado para Deus, mas ainda dá tempo, vamos perguntar? E tinha um profeta no meio deles? Tinha. Quando o rei pergunta, tem algum profeta? O que é respondido? É dito, olha, tem um tal de Eliseu aqui. Eliseu, ele até derramava água na mão de Elias, na época que Elias estava aqui entre nós. Eliseu é um sucessor de Elias. E o rei fala, vamos atrás dele. E aqueles 3 reis atravessam o acampamento e vão até onde Eliseu estava. Eu pergunto para vocês, os reis ou os comandantes do exército
convocaram o profeta Eliseu para estar com eles na batalha? Não. Ninguém chamou Eliseu para estar ali na batalha. Mas Eliseu, um seguidor de Cristo, um servo de Deus, ele sabia aonde ele deveria estar. Mesmo que ninguém chamasse por ele, mesmo que ninguém o convocasse, ele sabia que o seu dever era orar, era interceder, era estar à disposição. Quando a gente olha os versos que nos narram a história, nós vemos que os reis chegam até ele e dizem: profeta, o que a gente deve fazer? A primeira coisa que Eliseu fala é: tragam para mim alguém que toque uma harpa. Tem algum tangedor por aí? A pergunta que ele faz: tragam-me um tangedor, alguém que tocasse harpa, como Davi fazia. No momento em que o rei Saul estava nervoso, chamavam Davi para ir tanger a harpa. E Eliseu pede para que tragam um tangedor. Enquanto aquela pessoa vai tocando a harpa, o Espírito de Deus desce sobre Eliseu. Os versos que nós lemos, os versos 16 a 18, são a resposta que Eliseu deu depois que já estava cheio do poder de Deus. Um detalhe interessante é que mesmo no meio daquela crise que eles estavam passando, o profeta, antes de qualquer coisa, esperou o poder de Deus descer sobre ele. Se a gente avançar a história alguns séculos, nós vamos chegar no momento em que os discípulos são desafiados por Cristo Jesus a cumprirem uma missão. Mas o próprio Cristo diz para eles: vocês irão receber o poder. Eles saem para a ação, eles saem para evangelizar o mundo, mas eles saem para evangelizar o mundo somente depois que o Espírito Santo desce sobre eles. O profeta Eliseu, ele teve um recado, ele deu socorro para aqueles reis, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Estamos hoje também atravessando um momento terrível de crise. Temos muitos desafios pessoais, temos desafios familiares, desafios financeiros, temos desafios espirituais e temos desafios missionários também. Mas é nesses momentos de desafio, nesses momentos de crise, nesses momentos de luta, que mais do que nunca precisamos clamar pelo poder de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Não apenas clamar, mas devemos buscar. E quando recebermos o poder de Deus, precisamos agir. Porque o verso que nós lemos é justamente o momento em que o profeta, depois que recebe o poder de Deus, ele diz qual a ação que aqueles reis deveriam tomar. O verso que nós lemos aqui diz: cavem covas. A Bíblia que eu estou usando aqui diz: cavem covas e covas. Outras versões dizem: cavem covas e não poucas. Outras versões dizem: cavem muitas covas. As três versões dizem exatamente a mesma coisa. O profeta, orientado por Deus, mandou que os reis e os seus soldados cavassem muitas covas. Eu costumo dizer que o profeta Eliseu é o profeta do exagero. O profeta Eliseu, ele era meio exagerado. Agora mesmo ele manda cavar covas, e ele faz questão de dizer: cavem muitas covas. Quando houve aquela experiência em que
A viúva, mãe de dois filhos, de duas crianças, procura o profeta porque não tinha como saldar as dívidas e os filhos seriam vendidos como escravos. O profeta Eliseu manda que ela vá buscar vasilhas para encher de azeite. Mas qual o recado que o profeta dá? Busque vasilhas, mas não poucas. Busque muita vasilha, o tanto que conseguir de vasilha. Outro exagero do profeta, quando ele começa o seu ministério profético, em determinado momento ele vai passando por uma estrada, quando alguns jovens começam a zombar dele. Diz a Bíblia que 2 ursas saíram do meio do mato e mataram 2 ou 3 rapazes, é isso que diz lá? Matou de rodo, foram 42. Outro exagero, quando Samaria ficou cercada pelo exército inimigo e houve fome, miséria, e aquela situação que os leprosos que viviam do lado de fora chegaram e alertaram o rei dizendo: olha, avisa para o rei que todo mundo fugiu, o acampamento aqui está vazio. E o resultado da história, Eliseu havia dito que eles no dia seguinte teriam comida baratinha. E quando a profecia se cumpre, é comida a rodo que eles tinham ali. Outro exagero, quando Eliseu vai acompanhar os alunos da escola dos profetas que estavam fazendo uma construção para ampliar o espaço onde eles se reuniam, o machado um machado que era emprestado cai no meio do rio e desaparece. Ele poderia ter pedido para Deus providenciar o dinheiro para repor aquele machado, mas Eliseu faz questão de fazer com que aquele machado flutuasse no meio do rio ali, para que todos vissem. Não é exagero? Na verdade, Eliseu não era um profeta do exagero. Na realidade, Eliseu era um profeta, servo, não de um Deus exagerado, não. Eliseu era profeta de um Deus de fartura. O nosso Deus não é Deus de pequenas coisas. O nosso Deus é o Deus da fartura. O nosso Deus é o Deus das grandes bênçãos. Nós é que muitas vezes pensamos pequeno. Nós é que muitas vezes não acreditamos no tamanho do nosso Deus. Não é à toa que o profeta precisou alertar: construam covas, muitas covas, porque vocês vão ter água para vocês beberem. Vocês que estão achando que vieram aqui para ser destruídos por Deus, vocês terão água para beber, os seus animais irão beber, vocês irão se fartar de água, e ainda de quebra, eu, o Senhor, vou entregar a nação moabita nas mãos de vocês. Este é o nosso Deus. Mas para que eles recebessem a bênção, eles tiveram que cavar as covas. Sabe, queridos, nos momentos de crise, nós temos que clamar a Deus e esperar pelo poder de Deus, que Deus derramará o seu poder sobre nós. Mas não apenas isso, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir cavar. Deus vai dar a sua bênção, Deus vai dar a água, mas nós temos que cavar. E temos que acreditar, temos que ter fé, não podemos pensar pequeno. Não adianta eu pedir: Senhor, me dê a sua bênção, uma bênção tão grande que caiba nesta vasilhinha pequena que eu tenho aqui. Se eu estou pedindo a bênção grande, eu tenho que cavar o buraco grande para a bênção caber também.
Se eu estou recebendo uma bênção, eu tenho que clamar por 10. Se eu estou recebendo 10, eu tenho que clamar por 100. E tenho que acreditar e me preparar para receber esta bênção. Trazendo para o nosso dia a dia na igreja. Estamos atravessando um momento difícil. Crise. Estamos hoje aqui na igreja, mas não sabemos se sábado que vem poderemos estar. Acreditamos que sim. Mas não sabemos o que irá acontecer durante a semana. Será que poderemos estar na igreja novamente? Quando é que poderemos nos cumprimentar, nos abraçar? Quando é que poderemos ter um junta-panela? Não sabemos. Quando é que poderemos ter uma santa ceia? Já tem mais de ano que não temos santa ceia. Quando é que poderemos ter santa ceia? Muitos estão pedindo, pastor, quando vamos ter santa ceia? Não podemos ter ainda. A divisão sul-americana, seguindo a orientação da Conferência Geral, diz, espere, porque a santa ceia envolve proximidade, envolve o lava-pés, envolve o partilhar do pão. E também, não me interpretem mal, por favor. A Santa Ceia não é um ponto de salvação para nós. Diferente de outras denominações que tem na ceia um sacramento que depende daquele sacramento para a pessoa receber a salvação, para nós não. O que nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, a Santa Ceia, ela nos ajuda a lembrar da salvação que Cristo nos ofereceu. Comei, participai em memória de mim, em memória do sacrifício que eu fiz por vocês. A ceia é importante para nós. Nós precisamos dela, mas nesse momento ainda não podemos ter. É um desafio que estamos atravessando. É uma luta grande, e é nesses momentos que mais precisamos clamar a Deus. Porque quando Deus disse, ide por todo o mundo e pregai, Ele não estava dizendo, olha, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo, quando tudo estiver calmo, quando a pandemia acabar, aí vocês vão e pregam o Evangelho. Não foi isso o que Jesus disse. O que Jesus disse foi, vão e preguem o Evangelho. Nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, nos momentos agradáveis, nos momentos de crise, nos momentos de perseguição. O fato é que temos que pregar o Evangelho. E como que podemos fazer isso em momentos de crise? A missão continua. A crise pode até ter interrompido a nossa frequência à igreja. A crise pode até ter interrompido o nosso contato social. A crise pode até ter interrompido o nosso sair às ruas. Mas a crise não interrompe a nossa missão. A crise não nos dá o direito de dizermos, não preciso falar de Deus para as outras pessoas. Eu preciso continuar pregando. Mas como agir num momento como esse? Primeira coisa, momento de crise, clamamos a Deus. Ao clamarmos a Deus, temos que ter a certeza que Ele irá derramar o seu poder sobre nós. E com o seu poder, as bênçãos virão. Mas nós não podemos ficar apenas no clamar. Nós temos que agir. Temos que cavar a cova, temos que sair para a luta, temos que usar os meios que estão à nossa disposição. Se não temos esta ferramenta para trabalhar, vamos usar esta outra. Não temos a pá para cavar, vamos cavar com enxadão. Não temos o enxadão, vamos cavar com a picareta, vamos cavar com as próprias mãos. Mas cabe a nós cavarmos as covas para que Deus possa enchê-las de água. Eu pergunto para vocês, naquela crise que aqueles 3 reinos passaram, no final da história, Deus mandaria a água para eles ou não?
Mandaria, Deus disse que ia mandar a água, Deus mandaria a água. Mas a água seria suficiente para matar a sede deles ou não? Sim ou não? Depende. Depende da atitude que eles tivessem. Deus iria mandar a água, se a água seria suficiente para as necessidades deles ou não, ia depender do tanto de covas que eles iam abrir. Se eles abrissem um buraquinho pequenininho, Deus mandaria água para encher aquele buraquinho de água. Se eles cavassem a quantidade suficiente de covas que o profeta mandou, a água que Deus mandaria seria para encher todas as covas. Quando foi a vez daquela mãe encher as vasilhas com azeite, se ela tivesse uma vasilha apenas, quanto azeite Deus iria mandar para ela? O suficiente para encher aquela vasilha. Por isso que Deus disse, pegue vasilhas e pegue bastante. Agora, aquela mulher poderia pensar, não, Deus mandou pegar bastante, mas eu vou pegar uma só. Deus mandaria o azeite? Mandaria. Mas mandaria o azeite do tamanho da fé que ela tinha. Cabe a nós, nesse momento de crise, confiarmos em Deus. Termos fé que o Espírito Santo prometido por Deus, eu não digo que ele descerá sobre nós. Eu não acredito, e não me interpretem mal, eu não acredito que o Espírito Santo descerá sobre nós. Eu acredito que o Espírito Santo já está entre nós. Porque senão nós estaríamos clamando à toa. Quanto tempo faz que nós estamos clamando? O fato de estarmos reunidos aqui neste momento, eu creio que é o poder do Espírito Santo que, apesar da crise, vai abrindo portas para que nós possamos estar reunidos. O Espírito Santo já está à nossa disposição. O que precisamos agora é cavar as covas. O Espírito de Deus já está à nossa disposição. O que precisamos agora é fazer a nossa parte. Nesse momento de crise, cavar a cova, abrir as covas para receber a água de Deus, significa conversar com os nossos vizinhos, falar com a nossa família, aqueles que neste momento de isolamento social ainda temos contato. Cavar as covas neste momento é muitas vezes mandar uma mensagem para alguém convidando, olha, já que você não pode vir à igreja, assista essa mensagem aqui, assista esse culto, escute este áudio, assista esse vídeo. Cavar as covas neste momento é dizer para alguém, eu não posso estar na sua casa dando estudo bíblico, mas eu estou mandando esse estudo bíblico virtual aqui para você. Sabe, queridos, apenas alguns pouquíssimos exemplos que eu estou dando para dizer que o fato de estarmos em crise não significa que não podemos cavar covas, é ao contrário, é no momento de crise que mais precisamos cavar covas, e quanto mais covas cavarmos, mais água receberemos de Deus. Quanto mais vasilhas tivermos, mais azeite Deus irá derramar dentro delas. Lembrando, profeta Eliseu não é o profeta do exagero. O profeta Eliseu é um profeta de um Deus de fartura. E esse Deus de fartura está cheio de bênçãos para derramar sobre todos nós. Derramar sobre a nossa vida, derramar sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde, derramar na nossa vida financeira, derramar na nossa fé e derramar as suas bênçãos também no cumprimento da missão. O que precisamos fazer é confiar nesse Deus e cavarmos as covas. E que não sejam poucas covas, cavarmos covas
muitas covas, buscarmos vasilhas, muitas vasilhas, para recebermos as muitas bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos conceda o seu poder. Só um outro exemplo aqui do, entre aspas, exagero do profeta Eliseu. Quando Elias, no momento que vai se despedir dele, Elias pergunta: o que você quer receber de mim? O que Eliseu pede? Não pede pouca coisa não. Ele sabia que Elias tinha recebido o poder de Deus de uma forma magnífica. E ele não pede: eu quero mesmo tanto de poder. O que ele pede? O dobro. Já tinha esse tanto, eu quero o dobro. Mas por que ele pede isso? Porque ele quer ser maior do que Elias? Não, porque ele sabe que o poder que Deus havia concedido para Elias, apesar de ser grande para nós, era um nada em vista do que Deus pode fazer. E se ele pede para que Deus conceda a porção dobrada, é porque ele sabe que Deus pode dar muito mais para ele. E esse Deus que esteve com Elias, que esteve com Eliseu, ele quer estar com você também. Esse poder que esteve sobre Eliseu, Deus quer colocar sobre mim e sobre você. E o que Deus pede para nós é que, ao recebermos este poder, tenhamos fé, mas tenhamos ação. Cavemos as covas, busquemos as vasilhas, porque a bênção será dada. A bênção do tamanho da nossa fé. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use também no seu serviço. É a nossa oração por todos nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Neste momento, para encerrarmos, eu quero convidar